Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, o Eterno, aquele que venceu a morte para nunca mais morrer. Bendito seja Ele pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Van e quero agradecer a Deus por sua vida aqui no canal, iluminados pela graça, sua oração, a sua inscrição, sua participação e os seus comentários que você tem deixado neste canal. Amém? Todos são bem-vindos, todos e todas são bem-vindas para a glória de Deus. Então, eu sou o pastor Van e quero conduzir você a esse estudo que nós estamos aqui marretando, até você entender que Jesus já veio em 70. Há provas bíblicas? Sim. As provas de que a escatologia consumada, ela é mais favorável, ela é mais benigna, ela é mais verdadeira, ela é mais honesta com os textos na Bíblia do que a escatologia do futuro. Então a Bíblia, ela mostra mais, ela revela mais que toda a escatologia foi consumada. Todos os acontecimentos, já ocorreram no ano 70. Do ano 66 até o ano 72, que foram os últimos acontecimentos dos últimos dias daquele aion, daquela era do povo judeu. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Então, hoje, eu quero que você preste bem atenção no que é que eu vou falar. Nós vamos ler um texto, está aqui, Marcos capítulo 13, nós vamos ler, e você, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo pela primeira vez, você vai entender de que Jesus estava falando para os discípulos. E ao mesmo tempo, Jesus estava se referindo para a geração dos discípulos. Por quê? Porque a escatologia do futuro, que diz que Jesus ainda vai voltar, afirma que, ensina que, nas escolinhas dominicais, sabatinais e Salão do Reino, ensinam que Jesus vai voltar breve, logo, depressa. Ainda nos dias de hoje, usam um texto antigo da Bíblia, já passado, acontecido, atualizam e mandam nas mentes dos novos convertidos, e deixam eles numa expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento. E esses textos, essas palavras, essa expressão foi usada antes de 70, no ano 40, 50, 60, 68, 69, quando foi escrito o Apocalipse, no ano 69, no início do ano 70, antes da queda do templo de Jerusalém, o Apocalipse foi escrito, a prova bíblica disso aí, a prova histórica. E vocês do futuro nem tem prova histórica e nem tem prova bíblica de que o Apocalipse foi escrito no ano 94. Não há como vocês provarem isso. Bom, então a escatologia do futuro, forçadamente, erroneamente, injustamente, ensina aos seus adeptos que Jesus ainda vai voltar no futuro inexistente. A escatologia consumada, que é essa que nós ensinamos, que eu estou ensinando a você, que Paulo ensinou, Pedro ensinou, Lucas ensinou, Mateus ensinou, Marcos ensinou, Jesus ensinou. Você vai ver que Jesus falou que, quando ele disse que estava próximo, e esta geração, foi para os discípulos de sua época. E ele estava falando com os discípulos e para a geração dos discípulos. Então,
Eu quero que você, meu amigo, preste bem atenção aqui comigo. Me acompanha, por favor. Eu quero que você leia, apenas leia comigo para que a sua mente comece a entender que geração foi essa. Que geração foi essa, certo? Então, como eu falei no vídeo passado, este termo aqui, geneá, geração, geneá no grego, geração no português, é geração de contemporâneos. Então, a religião evangélica, a Testemunha de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia ensinam que não, que é uma raça dos judeus que vai permanecer, a raça dos judeus que vai permanecer até que Jesus volte, até que Jesus volte. Mas os discípulos e Jesus diz o contrário, que esta raça foi, que esta geração foi a geração dos discípulos, né? Aquele povo, aqueles homens, mulheres, famílias que viveram no tempo dos discípulos, que presenciaram estes acontecimentos. Beleza? Então vamos ler o texto de Marcos. Esse aqui, Marcos capítulo 13, versículo 30, fala este versículo. Mateus capítulo 24, versículo 34, também diz que esta geração não iria passar, certo? Que esta geração não iria passar. E Lucas capítulo 21, versículo 32, também afirma que esta geração, certo? Não iria passar até que todas estas coisas aconteçam. Então olha o que é que diz Marcos. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Em meio a tantas provas bíblicas e históricas que nós colocamos, apresentamos, e são convincentes de que Jesus já veio em 70, e cada vez mais está sendo esclarecido, as provas estão sendo externadas por meio dos pregadores, homens e mulheres da escatologia consumada. Cada vez mais textos e mais textos, provas e mais provas estão vindo à tona. E os pregadores e doutores de anéis, doutores da lei, né, os religiosos, Testemunha de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e os evangélicos, estão cada vez mais ficando sem saída. Difícil eles refutarem isto aqui. Por exemplo, você vai acompanhar comigo só Marcos capítulo de número 13. É o mesmo que diz Mateus capítulo de número 24. É o mesmo. Lucas, ele dá mais detalhes do Apocalipse. Lucas já traz um Apocalipse dentro do capítulo 21 de Lucas. O Apocalipse está lá em Lucas 21. É só você ler direitinho que você vai ver a perseguição, o princípio de dores, a grande tribulação, a vinda de Jesus, a consumação do reino e a data de que Jesus disse, o ano que Jesus disse que iria voltar, que foi exatamente no ano 70, que eu vou mostrar para você que foi no ano 70. Pois bem, então, mediante tantas provas, eu vou mostrar um meio mais fácil para você aprender, crer e passar para as pessoas que ainda são religiosas e ainda têm dúvida, que querem sair da religião, mas têm dúvida, têm receio. Mas eu aprendi no meu pastor, eu aprendi na placa da minha igreja que Jesus está voltando e pode voltar a qualquer momento. Sim, quem dizia isso foi os discípulos antes de 70. E este a qualquer momento foi do ano 68 até o ano 70. A qualquer momento, que eu entendo, no meu entendimento, é este. Não pode ser 2000 anos, é impossível. E isto é antibíblico, isto é uma heresia. Dizer que Jesus vai voltar a qualquer momento, isto é você citar um texto histórico pretérito e querendo forçar na cabeça dos irmãos, né, aquilo que já aconteceu. É ser desonesto com o texto sagrado. Muito bem, então eu vou passar para você um meio mais fácil de você entender que Jesus veio em 70. Ok? Devagar a gente vai lá.
Graças a Deus, muito comentário no canal, nos vídeos, nos estudos. E na maneira do possível eu tenho respondido a todos, né? E obrigado a você do canal, a você que escreve, a você que coloca lá o seu ponto de vista. Amém. Seja bem-vindo, né? Não agredindo, né, pessoalmente, né, e nem com ameaças. O resto, meu irmão, que for dentro do campo da teologia, escatologia, manda ver. Se eu não souber, certo? Eu vou estudar, vou pesquisar, na maneira do possível, eu vou lhe responder para a glória de Deus. Então vamos lá. Pastor, qual é o meio mais fácil de eu tirar minha dúvida de que Jesus veio em 70 e de que esta geração aqui que Marcos escreveu foi a geração de contemporâneos? Quando eu disser contemporâneo, para o seu entendimento, as pessoas que viveram com Pedro, Paulo, João, Tiago, Jesus, Maria, ok? Beleza? Foi aquela geração, aquelas pessoas que Jesus chama de contemporâneos. Amém? Então, qual é o meio mais fácil, pastor, que eu possa entender de que esta geração viu todos esses acontecimentos? Perceba aqui, a você do canal, perceba aqui, olha o que é que Jesus disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, esta geração só iria passar quando tudo que Jesus falou nos versículos anteriores, até a vinda dele, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda dele, ok? Antes, esta geração iria ver princípio de dores. Enquanto não passasse o princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino de Cristo, esta geração não passaria. Então é isto que o texto está dizendo, que todas as coisas iriam acontecer nesta geração. E quando esta geração acabou? Em 70. Isto eu vou mostrar no final para você. Beleza? Quanto dura uma geração? Vou mostrar também no próximo vídeo. Mas agora você vai ver o meio mais fácil de você aprender sobre esta geração. Que geração foi essa? E sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então aqui, versículo 30. Vamos voltar. Por que Marcos? Mateus 24 é o mesmo que Marcos 13. Alguns detalhes diferentes. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 é o mesmo que também escreveu. Só que Lucas traz mais detalhes do princípio de dores, da grande tribulação, da vinda de Jesus, do estabelecimento do reino, que tudo isto aconteceu em 70, com esta geração. Então vamos voltar para a gente aprender, a gente ver aqui, o versículo de número... aqui, versículo de número... Deixa eu ver, 2... Pronto, versículo de número 1. Aqui. Vamos para o versículo de número 1, devagar, que você, meu irmão, do canal Iluminados pela Graça, e você que está me vendo pela primeira vez, você vai começar a perceber, vai ser despertado em você, de que Jesus estava falando para um grupo de pessoas. E este grupo de pessoas daqui, que Jesus falou em Marcos capítulo 3, você vai ver que ele vai permanecer até o final, ouvindo as instruções do Mestre, de Jesus, ok? Então perceba isto aqui. Se você conseguir perceber que Jesus estava falando com os discípulos, todo este sermão escatológico, o que iria acontecer no ano 70, se você conseguir perceber isso, diferenciar isso, anotar isso, você vai ver que já houve princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus e o estabelecimento eterno do reino de Cristo Jesus. Mas vamos ver, só os textos aqui vai nos mostrar que Jesus estava falando para um grupo de pessoas e não para uma raça dos judeus. É muito importante você entender isto, né? Você que escreve no meu canal aí, obrigado pela sua força. É muito importante que você perceba isso.
é muito importante que você consiga extrair do texto com quem Jesus estava falando, para quem Jesus estava falando e o que Jesus falou para quem. É importante você ver este detalhe. Então vamos ler, o próprio texto vai revelar isto. Olha só, Marcos 13, versículo 1. E isto aqui é muito interessante, será muito importante, vai tirar toda e qualquer dúvida que ainda existir, que você tenha. Qualquer duvidazinha vai sair todo nesse contexto, que se Jesus já veio e se aquela geração, né, é uma geração de raça, como diz os religiosos Testemunho de Jeová, Adventistas do sétimo dia e os religiosos evangélicos, que dizem que aquele texto lá, esta geração é uma geração de raça, e nós, da escatologia consumada, dizemos que foi uma geração GNA, geração de contemporâneos, geração dos dias de Pedro, de Paulo, de João, e aquela geração foi que presenciou todos os acontecimentos, inclusive a vinda do Filho do Homem. Vamos ver, quem vai dizer isso é o contexto todo. Vamos ler agora devagar. Marcos 13, 1. Entenda, por favor, aqui agora. Você pode ler em qualquer versão. Aqui é a NVI. A NVI. Quando ele estava saindo do templo, certo? Um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Eles estavam, eu vou explicar em poucas palavras, no meu entendimento, conforme o texto. Eles estavam saindo do templo, sem dificuldade nenhuma, sem enrologia, né? Que é a teologia daqueles que gostam de enrolar nas escolinhas dominicais. Então, quando ele, Jesus, estava saindo do templo, um de seus discípulos, preste bem atenção aqui, um dos seus discípulos lhe disse. Quem perguntou foi um dos seus discípulos. Os discípulos estavam ali, alguns, mas um deles, com a ousadia, perguntou a Jesus. Veja que aqui não foi alguém da uma raça futura e nem alguém de uma geração futura. Mas quem perguntou foi quem? Um dos seus discípulos. Aqui é que começa todo o conhecimento da verdade, o esclarecimento. E aqui é que vai cair por terra toda a escatologia futurista. E aqui é que vai dizer que tudo já aconteceu em 70. Perceba. Então um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Estava se admirando do templo de Jerusalém. Um dos seus discípulos e Jesus. Agora vamos lá, 2. Vamos ler aqui versículo por versículo que você vai entender que Jesus veio em 70. Você está vendo todas estas grandes construções? Jesus responde a este discípulo. Perguntou Jesus: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então o discípulo pergunta, olha para o discípulo, eles saem do templo, Jesus e os discípulos, um dos discípulos pergunta para Jesus e diz: que coisas magníficas, que construções, que pedras preciosas, que coisa linda, admirou-se, olhou para Jesus e apontou para o templo. Jesus imediatamente diz: está vendo aí todas estas construções, grandes construções? Perguntou Jesus: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Beleza? Sem problema nenhum, sem precisar fazer, sem precisar estudar escatologia, nem teologia. O próprio texto vai falar. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, vão para o Monte das Oliveiras, de frente para o templo de Jerusalém, que caiu em 70. Esse templo aqui, ó, foi esse templo que caiu em 70. Pedro, olha só os discípulos, quem estava com Jesus: Pedro, Tiago, João e André, lhe perguntaram em particular. Aqui está toda a questão. A pergunta que eu faço para você, que diz que é uma geração futura,
que Jesus estava falando para uma geração futura e que Jesus apontou que seria a raça dos judeus. Perceba, quem estava sentado no Monte das Oliveiras com Jesus? Pedro, Tiago, João e André. É difícil entender isso, doutores da lei, doutores dedos de anéis. É difícil, dedos de anéis, entender isso? Não é. Quem estava lá foram os discípulos. Jesus e os discípulos. Não tinha ninguém Jesus, você vai perceber que Jesus não fala para o futuro e nem fala para uma raça dos judeus, mas ele está falando para os discípulos que representavam a geração de contemporâneos. Perceba isso. Depois você comenta aqui embaixo. Então estava lá, quando Jesus vai falar para os discípulos, Pedro, Tiago, João e André. É bom frisar bem isso aqui. É bom você estar sempre falando praticamente as mesmas coisas para que você entenda que a escatologia é consumada, que Jesus já veio em 70. Ok? Agora vai começar todo moído, versículo 4. Versículo de número 4. Diz: Dize-nos, quem perguntou a Jesus o que iria acontecer? Uma raça futura? A raça dos judeus? Uma geração futura? Ou os discípulos? Os discípulos. Você vai responder, os discípulos. Beleza. Dize-nos, os discípulos perguntam para o mestre Jesus: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se ou acontecer? Então, os discípulos agora vai mais além. Pergunta a Jesus: mestre, quando acontecerão essas coisas? Princípio de dores, que Jesus vai falar mais na frente. Grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do teu reino. Quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a acontecer? Qual será o sinal da tua vinda? De quando tudo vai acontecer? Jesus, preste atenção aqui, preste atenção. Jesus respondeu para os discípulos, ele ocultou para depois falar em enigma, ou ele respondeu diretamente aos discípulos? Quem fez a pergunta? Os discípulos. Quem? Pedro, Tiago, João e André. Eram os discípulos de Jesus. Andou com Jesus, estava com Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus agora vai responder para eles. Jesus não respondeu para mim nem para você. Não estava lá nenhum teólogo dos dias de hoje das Testemunhas de Jeová. Não estava lá nenhum doutor da lei da Adventismo do sétimo dia. Não estava lá nenhum teólogo da religião evangélica perguntando a Jesus. Não. E nem Jesus se referiu, preste atenção, nem Jesus se referiu a uma raça futura e nem a uma geração futura. Jesus responde diretamente aos seus discípulos que estavam ali sentados no monte com ele. Dize-nos quando tudo isso vai acontecer e qual será o sinal. Agora o 5. Veja como você vai entender e vai dizer, realmente, Jesus veio em 70. Olha lá, 5. Jesus lhes disse, aqui ó, Jesus lhes disse, olha agora a resposta de Jesus. Jesus lhes disse, cuidado que ninguém vos engane. Olha só, lhes é raça futura ou uma geração futura ou os discípulos? Os discípulos. Lhes disse, cuidado. A quem Jesus mandou ter cuidado? Uma raça futura, uma geração futura ou os discípulos? Os discípulos. Que ninguém os engane. Os engane. Quem poderia ser enganado? A raça futura, a geração futura, a raça dos judeus futura, a geração futura ou os discípulos? Os discípulos. Os discípulos. Jesus mandou eles terem cuidado e que para não serem enganados. Então Jesus estava alertando os discípulos que eles tivessem cuidado para não serem enganados, ok? Presta atenção. Jesus responde e fala aos discípulos.
você vai perceber que em nenhum momento do contexto de Mateus, de Marcos e Lucas 21 aparece raça futura e nem a geração futura. Raça dos judeus e nem geração futura. Por quê? Porque Jesus estava se referindo aos seus discípulos, que estava presente, ouvindo e vendo ele, Jesus, falar. 6. Vamos lá para o 6. Olha só. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. A quem Jesus se refere aqui? Versículo 6. Muitos irão em meu nome e enganarão. Enganarão a quem? Jesus estava se referindo à geração dos discípulos que seriam enganados, e não a uma raça futura e nem uma geração futura, mas a raça dos discípulos. 7. Olha o 7, presta atenção. Você já está começando a entender. 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pergunta, a quem Jesus falou isso aqui? A quem Jesus se dirigiu a palavra? A uma raça futura, a uma geração futura ou aos discípulos? Quando ouvirem, quem iria ouvir? A raça, geração futura, nós ou os discípulos? Os discípulos. Quem iria ouvir? As testemunhas de Jeová, Adventismo do sétimo dia, a religião evangélica ou os discípulos? Os discípulos. Os discípulos iam ouvir falar de guerra, sim ou não? Sim. Se eu não afirmar isto aqui, eu estou dizendo que Jesus foi mentiroso, que Marcos, Lucas e Mateus são mentirosos e de que a Bíblia é enganosa. Eu não posso acrescentar nada aqui, eu tenho que ler o contexto e dizer, interpretar o que o contexto está me dizendo. Quando ouvirem, quem estava ouvindo Jesus eram os discípulos. E Jesus se dirige aos discípulos e diz a ele: vocês, discípulos, ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não tenham medo. Quem não era para ter medo? As testemunhas de Jeová, a religião evangélica dos dias atuais, ou a religião, os doutores de anéis, os dedos de anéis, o adventismo do sétimo dia? Quem não era para ter medo? Eles ou os discípulos? Os discípulos. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ok? Então Jesus iniciou a pergunta, dize-nos. Jesus está dizendo a ele, tudo isto aqui, todo este contexto, Jesus está respondendo aos discípulos. E você perceba que em nenhum momento vai entrar aqui a palavra raça dos judeus e nem geração dos dias de 10 mil anos para frente. Preste atenção. Jesus está falando, se dirigindo aos seus discípulos, que iam ouvir falar de guerra, os discípulos iriam ouvir rumores de guerras, mas disse que eles não tivessem medo, seus discípulos. Agora, o 8. Vamos para o 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. A quem Jesus estava ensinando isso? Para quem Jesus estava falando isso? Para os dias futuros ou para os discípulos? Os discípulos. Beleza, muito bem. Os discípulos. 9. Presta atenção aqui. 9. Fiquem atentos. Quem? Nós ou os discípulos? Foi a igreja, a religião evangélica de 2023 que estava lá sentada no monte que ouviu isso? Não. Foram os testemunhas de Jeová que estavam sentadas no monte quando Jesus mandou eles ficarem atentos. Não. Claro, pastor, o senhor esqueceu da principal. A religião dos doutores da lei. Adventismo do sétimo dia, os teólogos adventistas dos sétimos dias estavam lá quando Jesus falou com eles e disse: fiquem atentos,
pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles. Meu amigo, pelo amor de Deus, preste atenção no contexto. Fiquem atentos, Jesus estava se referindo aos discípulos. Eu acredito que quando os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus fechou os olhos, projetou-se para o ano 2023 e viu a religião evangélica, a Testemunha de Jeová, a Igreja Católica, o Adventismo do Sétimo Dia, e ele disse: fiquem atentos. Não dá, meu irmão, não dá para enganar não, religiosos, doutores de anéis, dedinhos de anéis, fazedores de livros, não dá para enganar a gente não, ninguém é bobo não. O ano de ser bobo era quando a gente não tinha conhecimento. Nós éramos enganados quando sentava na escolinha dominical, naquele banquinho. Jesus vai voltar, amém. Jesus está voltando, amém. Será iminente, amém. Não dá mais não dá para ser enganado não. Em hipótese nenhuma. Fiquem atentos com quem Jesus estava falando. Olha, deixa eu voltar. Sim, deixa eu voltar para você não esquecer, porque o texto vai se alongando e a gente se esquece rápido, né? O crente esquece rápido. Olha para quem Jesus diz, fique atento. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo que caiu em 70, olha quem Jesus diz, fiquem atentos. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Eles perguntaram e Jesus estava respondendo. Fiquem atentos. Está entendendo? Você que disse, não, mas Jesus vai voltar porque aquela geração é a geração de raça dos judeus, é uma geração dos dias atuais. Olha a geração aqui, ó. Fiquem atentos, pois vocês, os discípulos, serão entregues aos tribunais. Isto aconteceu antes da queda do templo e serão açoitados, foram açoitados nas sinagogas. Olha a linguagem. Sinagogas, não são nos templos, os templos de hoje, os monumentos que vão cair por terra. Está vendo aquela igreja, aquele templo, né? Que a religião chama de igreja. Está vendo aquela igreja? Ali não ficará pedra, ou seja, os templos evangélicos não ficarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque ele disse aos pastores, fiquem atentos, pastores, pois vocês serão entregues aos tribunais. Vão não. Pastor vai ser entregue quem? O pastor dos dias de hoje estão sentados, né, naquela mansão da sua casa, um TV de 70 polegadas, ar-condicionado em cada quarto, dois carros na garagem, um para sair, o outro para entrar, empregada de tudo quanto é lugar, come do bom e do melhor. E as ovelhas? Pasto seco, porque não conhecem isto aqui. Porque no dia que conhecer a revelação da graça e que dízimo nunca foi dinheiro, o pastor vai trabalhar, meu irmão, para comer, pagar suas continhas e deixar a mamata, né? As tetas das igrejas que estão assim, ó, de pessoas inocentes, dando dízimo, fazendo campanha e tal, e passando necessidade, e de noite tomando remédio de pressão para dormir e não morrer de ataque do coração. Presta atenção, Jesus estava falando com seus discípulos, Pedro, Tiago, João, e vamos ver aqui, ó, com quem Jesus estava falando, versículo 3, é só você voltar lá, Pedro, Tiago, João e André, Jesus estava falando com eles, Jesus disse aos discípulos, fiquem atentos, vocês, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas deles lá. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhos a eles. 10. Então, ouvirem falar, fiquem atentos, pois vocês, né, quando ouvirem falar, o 9, estai vós atentos. Quem? Os discípulos, né? Não vos assusteis, aqui ó,
Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. Vocês serão entregues, mas fiquem atentos. Quem? Os discípulos. O 10, vamos ver o que aqui diz o 10. E é necessário que este evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Eu já disse e repito, este evangelho do reino já foi pregado em todas as nações, em todas as terras, até os confins da terra, em toda a terra debaixo do sol. Só um versículo eu vou citar, eu poderia citar mais de 5, de que este evangelho já foi pregado. Aí você vem aqui, ó, versículo 10, guarda aí versículo 10. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Aí você vai vir aqui, versículo Colossenses, certo? Colossenses, deixa eu achar aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Veja que o evangelho já foi pregado. Desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. A todos. Todos os quem? Os que estão debaixo do céu. Todos os que estão debaixo do céu estão ouvindo ou ouviram o evangelho do qual Paulo se tornou ministro, ok? E se você partir para cá, ó, nesta versão aqui, olha só. Se na verdade permanecer no evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Foi ou não foi? Foi. Foi ou não foi? Foi pregado, está aí. E você, Jandela 10:40, pastor, o senhor está esquecido. O senhor está esquecido que os índios. O senhor está esquecido, pastor, que tem muita gente ímpia que precisa ouvir falar do evangelho. Este daqui não. Eles precisam ouvir a verdade da graça. O evangelho que liberta, que tira, que faz, que gera metanoia. O evangelho que cura, o evangelho que salva a mente, o evangelho que transforma a mente, os pensamentos. Este daqui já foi pregado. Agora, o evangelho que é pregado na religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventista do Sétimo Dia, é um evangelho pobre, nu, cego. É um evangelho da lei. É o evangelho que deixa o homem amarrado, preso à religião. Então, voltando lá. O evangelho, olha bem aqui. O qual foi pregado a quem? A toda criatura. Jesus não mandou pregar? Paulo disse que já foi. Aqui, uns 25 anos depois da morte e ressurreição. Quando Jesus disse aquilo ali, com 25 anos, o mundo oicomene, as terras dominadas por Roma, o mundo de Roma, já tinha sido anunciado o evangelho em todas as terras de Roma, que era o mundo da época. Então, voltando lá para Marcos, capítulo 13, versículo 10, que diz, Marcos 13:10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Jesus estava falando para os discípulos. E quando você, doutor da lei, Testemunha de Jeová e os pastores ambiciosos pelo dinheiro do povo, quando vocês leem isso aqui e ordenam que seja pregado, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa, que esse texto é mentiroso e que Jesus enganou as ovelhas, que ele mandou pregar e eles não foram, e de que Paulo também é um grande mentiroso da época dele, certo? Então, este evangelho já foi pregado a todas as nações debaixo do sol. 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, vos entregarem, quem são esses vos aqui? Pedro, Tiago, João e André, os discípulos. Quando, pois, vos entregarem vocês, Jesus está se referindo aos discípulos. Jesus está falando para os discípulos. Jesus não disse que seriam conduzidos e entregue uma raça futura. Não.
O contexto não cabe isso no contexto. O contexto não fala isso. Em nenhum momento você vai ouvir raça dos judeus futura ou uma geração futura. Não, Jesus está falando para os discípulos que estavam sentados ali nas pedrinhas, ouvindo um sermão escatológico do que iria acontecer no ano 70. Quando, pois, vos conduzirem, vos quem? Os discípulos. E vos entregarem, quem iriam ser entregues? Os discípulos. Os discípulos. Não estejais ansiosos. Quem não deveria estar ansioso? Os pastores dos dias. Os pastores dos dias de hoje estão ansiosos. Sim, claro, não caiu o dízimo. A irmãzinha que precisou comprar uma lata de leite para o recém-nascido não pôde dar o dízimo. O pastor está ansioso. O irmão que teve que pagar a farmácia porque comprou um remédio muito caro que estava precisando, deixou de dar o dízimo, o pastor está ansioso. A irmã que teve que ir lá no mercado fazer uma feirinha que já estava 2 dias sem comer nada e tirou o dinheiro do dízimo, o dízimo está incompleto, o pastor está ansioso. Sim ou não? Sim. Mas Jesus está falando aqui não com os pastores, não. Não são com os covardes que não ensinam a verdade. Jesus está falando com os heróis, os discípulos da época dele. Quando, pois, vos conduzir, os discípulos seriam conduzidos às sinagogas e vos entregarem, quando né, os soldados romanos, a força de Roma, né, entregarem vocês quem? Os discípulos. Perceba o versículo 3. Assentando-se ele no monte das olivas. Olha como desperta. Olha como liga toda a escatologia de Cristo, toda a conversa, toda a palavra foi dirigida a esses homens aqui, ó. João, André, Tiago e Pedro. Eles que ouviram. Jesus se refere a eles. Tudo iria acontecer com eles e com a geração deles. Beleza? Entendeu? Então, versículo 11. Olha só, agora você vai entender. Quando, pois, vos conduzirem, vos quem? Os discípulos seriam conduzidos. E vos entregarem, quem iria ser entregue? Os discípulos. Não estejais ansiosos. Quem não poderia ficar ansiosos? Os discípulos. De antemão, pelo que haveis de dizer. Nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Não sois vós. Vós quem? A igreja. Os pastores. Não. Os doutores de anéis, adventistas. Não. Os católicos romanos. Não. Quem? Os discípulos que estavam ouvindo. Iriam passar por tudo isto aqui. Mais um para a gente fazer o segundo vídeo. 12. E o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. No tempo na geração dos discípulos. Eles iriam passar por isso. Eles iriam ver isso. Eles iriam presenciar isto. Quem? A raça futura? Não. A geração dos dias de nós. Não, Jesus não estava falando, se referindo a nós, a igreja atual. Jesus, repito, Jesus não se referiu à religião evangélica. A religião evangélica não estava lá nos pés de Jesus. No ano 30, não. A religião das testemunhas de Jeová não estava lá. A religião, os doutores de anéis, né, os dedos de anéis, da adventista do sétimo dia, os adventistas não estavam lá sentados, não. Quem estava lá sentado? Pedro, Tiago, João e André, os discípulos. E ele diz, então, a geração dos discípulos ia ouvir e presenciar isto aqui. Pai contra filho, filho contra pai, né? E os farão morrer. 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha o outro engano dos dias atuais pregados no púlpito. Eu já preguei enganosamente.
né? Eu já menti muito por causa de uma má interpretação, de ouvir errado, eu falava errado. E sereis odiados, quem? Os discípulos. A raça dos judeus seria odiada. Não, meu amado, não. Os dias atuais, a igreja dos dias atuais, né, seria odiada. Não, por todos e por causa do meu nome. Mas quem iria perseverar? Os discípulos. Quem iria ser odiados? Os discípulos. Jesus estava falando para quem? Para os discípulos. Lembra-se? Pedro, Tiago, João e André. Seriam odiados por todos e os outros discípulos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, ok? Então vamos ficar aqui no versículo 13, vou fazer outro vídeo, certo? Dentro disso aqui, e eu tenho certeza que você já está entendendo, que aqui, ó, aqui quando chegar aqui você vai entender, ó. Quando chegar aqui, ó, na verdade vos digo, Jesus estava falando para quem? Para os discípulos, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Se os próprios discípulos estariam dentro daquele contexto da grande tribulação, você já está percebendo isso, então como não poderia ser a geração de contemporâneos? Não, aqui sim não poderia ser a raça dos judeus e nem uma geração dos dias atuais e nem tampouco as religiões como querem se enquadrar aqui. Testemunha de Jeová. Não, aqui é a geração adventista do sétimo dia, né? Estamos nos últimos, eles dizem no YouTube, estamos nos últimos dias. Não dá. A religião evangélica, os pastores montados no dinheiro, querem que a grande tribulação... É conversa fiada. Quanto mais Jesus não vir para eles, melhor. Por quê? Na verdade, vos digo, Jesus estava dizendo a ele, não passará a geração de vocês. Então nós paramos aqui no versículo 13. E sereis odiados. Quem seria odiados? Os discípulos. Próximo vídeo, vou dar continuidade até o versículo a mais e você vai perceber que aquela geração foi dos dias dos discípulos e Jesus estava falando aos discípulos e em nenhum momento, repito, Jesus se dirige a uma raça futura, nem a igreja, nem a religião evangélica. Jesus não se dirige à religião Testemunha de Jeová. Jesus não se dirigiu tampouco à religião dos doutores da lei, aos adventistas do sétimo dia. Não, Jesus não se dirigiu, não passou nem no pensamento de Jesus, que seria a igreja do século 21. Mas Jesus se dirige aos discípulos e à geração dos discípulos. Jesus estava falando com seus discípulos. Dá o like, confirma aí e vou deixar aqui para você não esquecer a quem era a geração desse tá aqui, ó, a geração de Pedro, Tiago, João e André. E esses discípulos passaram pela grande tribulação e contemplaram o arrebatamento e a vinda de Jesus no ano 70. Dá o like, confirma aí, se inscreva no canal, você quem dá uma força aí ao teu amigo, teu irmão Van, dá uma força, amém? Próximo estudo, a continuidade, e você vai despertar que a escatologia é consumada. Deus te abençoe grandemente. Se você perceber que eu sou digno, né, da sua inscrição, capricha aí, se não fica quieto. Deus te abençoe grandemente. A escatologia é consumada.